Mas naquele tempo eu não sabia. Como é que podia saber? E foram esses monstros, o sobredito. Ele vem no maior e no menor, se diz o grão tinhoso e o cão miúdo. Não é, mas finge de ser. E esse trabalha sem escrúpulo nenhum, por causa que só tem um curto prazo. Quando protege, protege com sua pessoa. Montado mole, nas costas do Hermógenes, indicando todo o rumo. Do tamanho de um bago de aivim, dentro do ouvido do Hermógenes, por tudo ouvir. Redondinho no lume dos olhos do Hermógenes, para espiar o primeiro das coisas. O Hermógenes que, por valente e valentão, para demais até ao fim deste mundo e do juízo final se danara, oco de alma. Contra ele a gente ia. Contra o demo se podia? Quem a quem? Milagres tristes desses também se dão. Como eles conseguiram fugir das unhas da gente, se escaparam, o Ricardão e o Hermógenes, o Judas. Pois eles escapuliram, passaram perto, légua, quarto de légua, com toda a sua jagunçama, e não vimos, não ouvimos, não soubemos, tivemos jeito nenhum para cercar e impedir. Avançaram calados, escorregando pelos matos, ganhando mais poente para o São Francisco. Atravessaram por nós, sem a gente perceber, como a noite atravessa o dia, da manhã à tarde, seu pretume dela escondido no brancor do dia, se presume. Quando pudemos saber, a distância deles já era impossível. Nós estávamos pegando o ar. Duro de desanimável, hein? E pois demore o senhor para o pior. O que veio em sobre? Os soldados do governo. Os soldados. Soldadesca. Tantas tropas. Surgiram de todos os lados, de supetão, e agatanhavam, naquela sanha, é ver cachorrada caçante. Soldados do tenente Plínio, companhia de guerra. Tenente Reis Leme, outra. E veio depois, com muitos mais outros, um capitão Carvalhais, maior da marca. Esse bebia café em cuité e cuspia pimenta com pólvora. Sofremos. Rolamos por aí aqui, se rolou. A vida é vez de injustiças assim, quando o demo leva o estandarte. Pois aquela soldadama viera para o norte era por vingar Zé Bebelo. E Zé Bebelo já andava por longes desterrado, e nisso eles se viravam contra a gente, que éramos de Joca Ramiro, que tinha livrado a vida de Zé Bebelo das facas do Hermógenes e Ricardão. E agora, por sua ação, o que eles estavam era ajudando indireto aqueles sebaceiros. Mas quem era que podia explicar isso tudo a eles, que vinham em máquina enorme de cumprir o grosso e o esmo, tendo as garras para o pescoço nosso, mas o pensante da cabeça longe, só geringonciável na capital do estado? De contar tudo o que foi, me retiro. O senhor está cansado de ouvir narração. E isso de guerra é mesmice, mesmagem. Combatemos o quanto mais pudermos. Tá aí. Consoante começou, no curral de vacas, perto do morro do Cocuruto, onde nos pegaram num relaxo. Fugimos, depois de grande fogo. Fogo demos daí no Cutica, na chapada Simão Guedes, mas rodaram com a gente, de retruz. Serra da Saudade. A gente se desarranjou, fugimos, bem. Ah, e Córrego Estrelinhas, Córrego da Malhada Grande, Ribeirão Traçadal, tudo foram as feiezas. Recito frente ao senhor, e é rol de nomes? Para mim, ficaram em assento de sustos e sofrimento. Nunca me queixei. Sofrimento passado é glória, é sal em cinza. De tanta maneira de Adorim assistia comigo, como um gravatá se fechou. Semeei minha presença dele. O que da vida é bom, eu dele entendia. Tomando o tempo da gente, os soldados remexiam este mundo todo. Milho crescia em roças, sabiá deu cria, gameleira pingou frutinhas, o pequi amadurecia no pequizeiro, e a cair no chão veio o veranico, pitanga e caju nos campos. Ato que voltaram as tempestades, mas entre aquelas noites de estrelaria se encostando. Daí, depois, o vento principiou a entortar rumo, mais forte, porque o tempo todo das águas estava no se acabar. Tenente Reis Leme, nos escaramuçando, queria correr com a gente a pano de sabre. Matou-se montanha de bons soldados. Estávamos em terras que entestam com a Bahia. Em Bahia, entramos e saímos 5 vezes, sem render as armas. Isto que digo, sei de cor. Brigar no espinho da caatinga pobre,
onde o cã-cã canta. Chão que queima, branco. E aqueles cristais, pedra cristal quase de sangue. Chegamos até no cabo do mundo. Quadrante o que havia, me esconjuro. Parecia que a gente ia ter de passar o resto da vida guerreando com os praças. Mas nosso constar era outro, com sangue de urgência, aquela luta de morte contra o Judas e que era a briga nossa particular, não se tendo recurso competente. A de Adorim mascava. Para ódio e amor que dói, amanhã não é consolo. Eu mesmeava. Mas, dando um dia, a gente teve certas notícias. Os do Hermógenes, estando senhores arranchados, conforme retouçavam, da banda de lá do Rio do Chico. Nas vertentes da beira da mão direita, do Carinhanha, no chapadão de Antônio Pereira. Questionou-se nisso. Se pensou e falou em tudo por fazer e não fazer. Resultado foi este, que o principal era a gente mandar reforço para Medeiro Vaz, uns 50 ou 100 homens, repartidos em miúdos grupos, passando jeito de safança por entre os lugares perigáveis. Enquanto tanto, João Goanhá, Alípio Mota e Titão Passos, cada qual de lado seu, deviam de ir desmanchar os rastros na Caatinga e depois se esconderem, por uns tempos, em fazendas de donos amigos, até que a soldadesca se espairecesse. E era bom e era justo. Era certo. Deus em armas nos guardava. De mim vim com Diadorim, Alaripe, Gesualdo e João Vaqueiro, e o Fafafa. Era para o outro lado, era para os meus gerais. Eu vinha alegre e contente. E saímos com o seguinte risco. O Imbiruçu, a Serra do Pau d'Arco, o Mingu, a Lagoa dos Marruás, o Dominus Vobiscum, o Cruzeiro das Embaúbas, o Detrás das Duas Serras. O Brejo dos Mártires, a Cachoeirinha Roxa, o Mocó, a Fazenda Riacho Abaixo, a Santa Polônia, a Lagoa da Jabuticaba. E daí, por uns atalhos, o Córrego Assombrado, o Saçapo, o Poço d'Anjo, o Barreiro do Muquem. Nesse meu, caminho fazendo, tirei minha desforra. Passeirei, se vergonhei, estive com o melhor de mulheres. Na malhada, comprei roupas. O val do mundo é a alegria. Mas Diadorim não se fornecia com mulher nenhuma, sempre sério, só se em sonhos. Dele eu ainda mais gostava, e então se deu que tínhamos esbarrado em frente da Lagoa Clara. Já era o do Chico, o poder dele, largas águas, seu destino. A ver, o porto de Balsa, que distava pouco. Travessia ali podia ser perigosa, com tantos soldados vizinhantes. A gente se apartar? Ah, mas o que bastava o balseiro se chamar. Ô passador, ele viesse. Assim, para uma invenção que se teve. O balseiro, só avistando João Vaqueiro e o Fafafa. Estes, ele então podia passar, com 5 dos cavalos. Falavam que era para uns caçadores. Da outra banda, João Vaqueiro e o Fafafa fossem levando os cavalos para um lugar para cima da barra, no Urucuia, chamado o Olho d'Água das Outras. Lá a gente se encontrava. Somente ficados, com um cavalinho só, Alaripe e eu, Diadorim e Gesualdo, andamos beira-rio, no vagarosamente. A gente esperava o que acontecesse. Ali mais adiante era um porto de lenha. Você tem receio, Riobaldo? Diadorim me perguntou. Eu? Com ele em qualquer parte eu embarcava, até na prancha de Pirapora. Val do mundo é a coragem, eu disse. E com os rifles escorados, acenamos para uma grande barca. Aquela, a cara de pau que tinha no bico da frente, era uma cabeça de touro. Boa sorte nos dava. O barqueiro tocou um berro no buzo. Encostaram. A gente, os 4, com o cavalo, era nada. As arrobazinhas. E nós entramos, depois que o patrão nos saudou, em nome de Nosso Senhor Cristo Jesus, e disse: Eu cá sou amigo de todos, segundo a minha condição. E o Alaripe aceitou dele um gole de cachaça. Aceitamos. Gesualdo disse, repostando: Amigo de todos? Rio abaixo, na canoa, quem governa é o remador. Bem que rio acima é que era, mas com remeiros muito bons e esforçados. Aí constante, o velejo, vento em pano, nem remeiro com varejão não carecia de fazer talento. Pediram notícias do sertão.
Essa gente estava tão devolvida de tudo que eu não pude adivinhar a honestidade deles. O sertão nunca dá notícia. Eles serviram a gente farta jacuba. Por onde os senhores vieram? O patrão indagou. Viemos da Serra Rompidia, respondemos. Mentiras d'água. Tanto fazia dizer que tínhamos vindo da de São Felipe. O barqueiro não acreditou. Deu o Zé de ombros. Mas levou a gente travessia fácil, frenteando a boca do Urucuia. Ah, o meu Urucuia, as águas dele são claras certas. E ainda por ele entramos, subindo légua e meia, por isso pagamos uma gratificação. Rios bonitos são os que correm para o norte e os que vêm do poente em caminho para se encontrar com o sol. E descemos num pojo, num ponto sem praia, onde essas altas árvores, a caraíba de flor roxa, tão urucuiana, e o folha larga, o aderno preto, o pau de sangue, o pau paraíba, sombroso, o urucuia, suas abas, e vi meus Gerais. Aquilo nem era só mata, era até florestas. Montamos direito, no olho d'água das outras, andamos, e demos com a primeira vereda, dividindo as chapadas. O fláfilo de vento, agarrado nos buritis, franzido no gradial de duas folhas altas. E, sassafrasal, como da alfazema, um cheiro que refresca. E aguadas que molham sempre. Vento que vem de toda a parte. Dando no meu corpo, aquele ar me falou em gritos de liberdade. Mas liberdade, aposto, ainda é só alegria de um pobre caminhozinho no dentro do ferro de grandes prisões. Tem uma verdade que se carece de aprender, do encoberto, e que ninguém não ensina. O beco para a liberdade se fazer. Sou um homem ignorante, mas me diga o senhor, a vida não é coisa terrível? Lenga-lenga, fomos. Assim, pois, foi, como conforme, que avançamos rompidas marchas, duramente no varo das chapadas, calcando sapê brabão ou areias de cor em cimento formadas, e cruzando somente com gado transeunte ou com algum boi sozinho caminhador. E como cada vereda, quando beirávamos, por seu resfriado, acenava para a gente um fino sossego sem notícia, todo buritizal e florestal, ramagem e amar em água. E que, com nosso cansaço em seguir, sem eu nem saber, o roteiro de Deus nas serras dos Gerais, viemos subindo até chegar, de repente, na fazenda Santa Catarina, nos buritis altos, cabeceiras de vereda. Quis borboletas. E era em maio. Pousamos lá 2 dias, flor de tudo, como sutil suave, no conhecimento meu com Otacília. O senhor me ouviu. Em como Otacília e eu ficamos gostando um do outro, conversamos, combinados no noivável, e na sobremanhã eu me despedi, ela com sua cabecinha de gata, alva no topo da alpendrada, me dando a luz de seus olhos, e de lá me fui, com o Diadorim e os outros. E de como viemos, em cata, do grosso do bando de Medeiro Vaz, que dali a 15 léguas recruzava da ratragagem para a vereda funda, e com eles nos ajuntamos, economizando o rumo, num lugar chamado o Bom Buriti. Me alembro, meu é, ver belo, o céu poente de sol, de tardinha, a roséia daquela cor. E lá é cimo alto. Pintacilgo gosta daquelas friagens. Cantam que sim. Na Santa Catarina. Revejo. Flores pelo vento desfeitas. Quando rezo, penso nisso tudo, em nome da Santíssima Trindade. O seguinte foi este: o encontro da gente com Medeiro Vaz, no Bom Buriti, num ressaco, conforme já disse, ele no meio de seus fortes homens, exatos, naquela bocaina de campo. Medeiro Vaz, retratal, barbaça, com grande chapéu rebuçado, aquela pessoa sisuda, circunspecto com todas as velhices, sem nem velho ser. Cujo eu me disse, é bom homem. E ele beijou a testa de Diadorim, e Diadorim beijou aquela mão. A um assim, a gente podia pedir a benção, se prezar. Medeiro Vaz tomava rapé. Medeiro Vaz mandando passar as ordens. E tinha quartel-mestre. Subindo em esperança, de lá saímos, para chão e sertão. Sertão bravo, as araras. O só que Medeiro Vaz comandou foi isto. Aleluia.
Diadorim tinha comprado um grande lenço preto, que era para ter luto manejável, funo guardado em sobre seu coração. Chapadão de duro. Daí, passamos um rio vadoso, rio de beira baixinha, só buriti ali, os buritis calados. E a flor de Caraíba, urucuiã, roxo astrasado, um roxo que sobe no céu. Naquele trecho, também me lembro, Diadorim se virou para mim, com um ar quase de meninozinho, em suas miúdas feições. Riobaldo, eu estou feliz, ele me disse. Dei um sim completo. E foi assim que a gente principiou a tristonha história de tantas caminhadas e vagos combates e sofrimentos que já relatei ao senhor, se não me engano, até ao ponto em que Zé Bebelo voltou, com 5 homens, descendo o rio Paracatu numa balsa de talos de Buriti, e herdou brioso comando. E o que debaixo de Zé Bebelo fomos fazendo, bimbando vitórias, acho que eu disse até um fogo que demos, bem dado e bem ganho, na fazenda São Serafim. Mas isso o senhor então já sabe. Só assim? Ah, meu senhor, mas o que eu acho é que o senhor já sabe mesmo tudo, e tudo lhe fiei. Aqui eu podia pôr ponto. Para tirar o final, para conhecer o resto que falta, que lhe basta, e menos mais, é pôr atenção no que contei, remexer vivo o que vim dizendo, porque não narrei nada à toa, só a pontação principal, ao que crer posso. Não desperdiço palavras. Macaco meu, veste roupa. O senhor pense, o senhor ache. O senhor põe em enredo. Vai assim, vem outro café, se pita um bom cigarro. Do jeito é que retorço meus dias, repensando. Assentado nesta boa cadeira, grandalhona de espreguiçar, que é das de Carinhanha. Tenho saquinho de relíquias. Sou um homem ignorante. Gosto de ser. Não é só no escuro que a gente percebe a luzinha dividida. Eu quero ver essas águas, a lume de lua. Urubu? Um lugar, um baiano lugar, com as ruas e as igrejas, antiquíssimo, para morar em famílias de gente. Serve meus pensamentos. Serve para o que digo. Eu queria ter remorso. Por isso, não tenho. Mas o demônio não existe real. Deus é que deixa-se afinar à vontade um instrumento, até que chegue a hora de se dançar. Travessia, Deus no meio. Quando foi que eu tive minha culpa? Aqui é Minas, lá já é a Bahia? Estive nessas vilas, velhas, altas cidades. Sertão é o sozinho. Compadre meu Quelemem diz que eu sou muito do sertão. Sertão é dentro da gente. O senhor me acusa? Defini o alvará do Hermógenes, referi minha má cedência. Mas minha padroeira é a Virgem, por orvalho. Minha vida teve meio do caminho. Os morcegos não escolheram de ser tão feios, tão frios. Bastou só que tivessem escolhido desvoaçar na sombra da noite e chupar sangue. Deus nunca desmente. O diabo é sem parar. Saí, vim destes meus gerais. Voltei com Diadorim. Não voltei? Travessias, Diadorim, os rios verdes. A lua, o luar. Vejo esses vaqueiros que viajam à boiada, mediante o madrugar, com lua no céu, dia depois de dia. Pergunto coisas ao Buriti, e o que ele responde é: a coragem minha. Buriti quer todo azul, e não se aparta de sua água, carece de espelho. Mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende. Por que é que todos não se reúnem para sofrer e vencer juntos de uma vez? Eu queria formar uma cidade da religião. Lá, nos confins do Chapadão, nas pontas do Urucuia. O meu Urucuia vem, claro, entre escuros. Vem cair no São Francisco, Rio Capital. O São Francisco partiu minha vida em 2 partes. A Bigri, minha mãe, fez uma promessa. Meu padrinho Celorico Mendes tivesse de ir comprar arroz em algum lugar por morte de minha mãe. Medeiro Vaz reinou, depois de queimar sua casa de fazenda. Medeiro Vaz morreu em pedra,
como o touro sozinho berra feio. Conforme já comparei uma vez, touro preto todo urrando no meio da tempestade. Zé Bebelo me alumiou. Zé Bebelo ia e voltava, como um vivo demais de fogo e vento, zás de raio veloz, como o pensamento da ideia. Mas a água e o chão não queriam saber dele. Compadre Milquelemem, outro tanto, é homem sem parentes, provindo de distante terra, da serra do Urubu do Indaiá. Assim era Joca Ramiro, tão diverso e reinante, que mesmo enquanto ainda parava vivo, era como se já estivesse constando de falecido. Socandelário? Socandelário se desesperou por forma. Meu coração é que entende, ajuda minha ideia a requerer e traçar. Ao que Joca Ramiro pousou que se desfez, enterrado lá no meio dos carnaubais, em chão arenoso salgado. Socandelário não era, de certo modo, parente do compadre Milquelemem, o senhor sabe? De Adorim me veio, de meu não saber e querer. De Adorim, eu adivinhava. Sonhei mal. E em Otacília, eu sempre muito pensei, tanto que eu vi as baronesas amarasmeando no rio em vidro, Jericó e os lírios todos, os lírios do brejo, copos de leite, lágrimas de moça, São Josés. Mas, Otacília, era como se para mim ela estivesse no camarim do Santíssimo. A Nhorinhá, nas Aroeirinhas, filha de Ana do Zusa. Ah, não era rejeitã. Ela quis me salvar? De dentro das águas mais clareadas, aí tem um sapo roncador. Nonada, a mais com aquela grandeza, a singeleza. Nhorinhá, puta e bela. E ela rebrilhava, para mim, feito Itamotinga. Uns talismãs. A mocinha Miosotes? Não. A Rosuarda. Me a lembrei dela. Todas as minhas lembranças eu queria comigo. Os dias que são passados vão indo em fila para o sertão. Voltam como os cavaleiros na madrugada, como os cavalos se arraçoam. O senhor se lembra da canção de Ciruís? Ao que aquelas croas de areia e as ilhas do rio, que a gente avista e vai guardando para trás. De Adorim vivia só um sentimento de cada vez. Mistério que a vida me emprestou. Tonteei de alturas. Antes, eu percebi a beleza daqueles pássaros, no Rio das Velhas. Percebi para sempre. O Manuelzinho da Croa. Tudo isso posso vender? Se vendo minha alma, estou vendendo também os outros. Os cavalos relincham sem causa. Os homens sabem alguma coisa da guerra? Jagunço é o sertão. O senhor pergunte, quem foi que foi o Jagunço Riobaldo? Mas aquele menino, o Valtei, na hora em que o pai e a mãe judiavam dele, por lei, ele pedia socorro aos estranhos. Até o Jazevedão estivesse ali, vinha com brutalidade de socorro, capaz. Todos estão loucos neste mundo? Porque a cabeça da gente é uma só, e as coisas que há e que estão para haver são demais de muitas, muito maiores, diferentes, e a gente tem de necessitar de aumentar a cabeça para o total. Todos os sucedidos acontecendo, o sentir forte da gente, o que produz os ventos. Só se pode viver perto de outro e conhecer outra pessoa, sem perigo de ódio, se a gente tem amor. Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura. Deus é que me sabe. O Reinaldo era de Adorim, mas de Adorim era um sentimento meu. De Adorim e Otacília. Otacília sendo forte como a paz, feito aqueles largos remansos do Urucuia, mas que é rio de braveza. Ele está sempre longe, sozinho. Ouvindo uma violinha tocar, o senhor se lembra dele. Uma musiquinha até que não podia ser mais dançada, só o debulhadinho de purezas, de virar. Deus está em tudo, conforme a crença? Mas tudo vai vivendo demais, se remexendo. Deus estava mesmo vislumbrante, era se tudo esbarrasse, por uma vez. Como é que se pode pensar
Toda hora, nos novíssimos, a gente estando ocupado com estes negócios gerais? Tudo o que já foi é o começo do que vai vir. Toda hora a gente está num cômpito. Eu penso é assim, na paridade. O demônio na rua. Viver é muito perigoso. E não é não. Nem sei explicar estas coisas. Um sentir é o do sentente, mas outro é o do sentidor. O que eu quero é na palma da minha mão, igual aquela pedra que eu trouxe do Jequitinhonha. Ah, pacto não houve. Pacto. Imagine o senhor que eu fosse sacerdote e um dia tivesse de ouvir os horrores do Hermógenes em confissão. O pacto de um morrer em vez do outro, e o de um viver em vez do outro, então, a renego. E se eu quiser fazer outro pacto, com Deus mesmo, posso? Então não desmancha na rás tudo o que em antes se passou? Digo ao senhor, remorso? Como no homem que a onça comeu, cuja perna. Que culpa tem a onça e que culpa tem o homem? Às vezes não aceito nem a explicação do compadre meu Quelemem, que acho que alguma coisa falta. Mas medo tenho, mediano. Medo tenho é porém por todos. É preciso de Deus existir a gente, mais, e do diabo divertir a gente com sua dele nenhuma existência. O que há é uma certa coisa, uma só, diversa para cada um, que Deus está esperando que esse faça. Neste mundo tem maus e bons, todo grau de pessoa. Mas então todos são maus. Mas, mais então, todos não serão bons? Ah, para o prazer e para ser feliz, é que é preciso a gente saber tudo, formar alma na consciência. Para penar, não se carece. Bicho tem dor e sofre sem saber mais por quê. Digo ao senhor, tudo é pacto. Todo caminho da gente é resvaloso. Mas também cair não prejudica demais. A gente levanta, a gente sobe, a gente volta. Deus resvala? Mire e veja. Tenho medo? Não. Estou dando batalha. É preciso negar o que diga existe. Que é que diz o farfal das folhas? Estes gerais enormes, em ventos, danando em raios e fúria, o armar do trovão, as feias onças. O sertão tem medo de tudo. Mas eu hoje em dia acho que Deus é alegria e coragem, que Ele é bondade adiante, quero dizer. O senhor escute o buritizal. E meu coração vem comigo. Agora, no que eu tive culpa e errei, o senhor vai me ouvir. Vemos, voltemos. O Buriti Pintado, o Oi Mãe, o Rio Soninho, a Fazenda São Serafim, com outros, mal esquecidos, seja. Ao pé das chapadas, no entremeio do cincher de rios tantos, ou aí subindo e descendo solaus, recebendo o empapo de chuva e mais chuva, a gente se fervia, debaixo desses extraordinários de Zé Bebelo. A gente lambia a guerra. Zé Bebelo Vaz Ramiro, vivo nome. A gente vinha sobre o rastro deles, dos Hermógenes, por matar, por acabar com eles, por perseguir. No Borrusco, o Hermógenes corria, longe de nós, sempre. As artes que fugiam. Mas eu com aquilo já tinha inteirado o costume. Era ruim e era bom. Aí, quando muito vento abriu o céu e o tempo deu melhora, a gente estava na erva alta, no quase liso de altas terras. Se ia, aos 20 e 30, com o Zé Bebelo de Botafogo. Assim expresso, chapadão voante. O chapadão é sozinho, a largueza, o sol. O céu de não se querer ver, o verde carteado do grameal, as duras areias, as arvorezinhas ruininhas de minhas. Há diversos que passavam, abandoados de araras, araral, conversantes. Aviavam vir os periquitos, com o canto clean. Ali chovia, chove e não encharca a poça, não rola enxurrada, não produz lama. A chuva inteira se soverte em minuto terra fundo, feito um azeitezinho entrador. O chão endurecia cedo, esse rareamento de águas. O fevereiro feito, chapadão, chapadão, chapadão.
De dia é um horror de quente, mas para a noitinha refresca. E de madrugada se escorropicha o frio, o senhor isto sabe. Para extraviar as mutucas, a gente queimava folhas de arapavaca. Aquilo bonito, quando o tição aceso estala seu fim em faíscas, e labareda dá lalala. Alegria minha era Diadorim. Soprávamos o fogo, juntos, ajoelhados um frenteante o ao outro. A fumaça vinha, engasgava e enlagrimava. A gente ria. Assim que fevereiro é o mês mindinho, mas é quando todos os cocos do Buritizal maduram, e no céu, quando estia, a gente acha reunidas as todas estrelas do ano todo. Mesmo às vezes eu ria. Homem dorme com a cabeça para trás, 2 dedos no queixo. Era o pitolô. Um pitolô, sei lá, cabra destemido, com crimes nos maniçobais perto para cima de Januária. Mas era nascido no barranco. No Carinhanha, rio quase preto, muito imponente, comprido e povooso. Ademais que ele contava casos de muito amor. Diadorim às vezes gostava, mas Diadorim sabia era a guerra. Eu, no gozo de minha ideia, era que o amor virava sem vergonhagem. Turvei tanto. Andorinha que vem e que vai, quer é ir bem pousar nas 2 torres da matriz de Carinhanha. O pitolô falava. Eu tinha súbitas outras minhas vontades, de passar devagar a mão na pele branca do corpo de Diadorim, que era um escondido. E em Otacília eu não pensava? No escasso pensei. Nela, para ser minha mulher, aqueles usufrutos. Um dia, eu voltasse para Santa Catarina, com ela passeava, no laranjal de lá. Otacília, mel do alecrim. Se ela por mim rezava? Rezava, hoje sei. E era nessas boas horas que eu virava para a banda da direita, por dormir meu sensato sono por cima de estados escuros. Mas levei minha sina. Mundo, o em que se estava, não era para a gente. Era um espaço para os de meia razão. Para ouvir gavião guinchar, ou as tantas siriemas que chungavam, e avistar as grandes emas e os veados correndo, entrando e saindo até dos velhos currais de ajuntar gado, em rancharias sem morador? Isso, quando o ermo melhorava de ser só ermo. A chapada é para aqueles casais de antas, que toram trilhas largas no cerradão, por aonde, e sem saber de ninguém, assopram sua bruta força. Aqui e aqui, os tucanos senhoreantes, inchando as árvores, de mim a um tiro de pistola, isto resumo mal. Ou os abelê choco, chamando seus pintos para esgaravatar terra, e com eles os bichinhos comíveis catar. Afim, o birro e o garricho se gritando. Ah, e o sabiá preto canta bem. Veredas. No mais, nem mortalma. Dias inteiros, nada. Tudo o nada. Nem caça, nem pássaro, nem codorniz. O senhor sabe o mais que é de se navegar sertão, num rumo sem termo, amanhecendo cada manhã num pouso diferente, sem juízo de raiz? Não se tem onde se acostumar os olhos, toda firmeza se dissolve. Isto é assim. Desde o raiar da aurora, o sertão tonteia. Os tamanhos, a alma deles. Mas é bebelo andante estava esperdiçando o consistir. E que o Hermógenes só fizesse por se fugir toda a vida. Isso ele não entendia. Vai cavacando buraco, vai que tu vê. Oco da paciência, ele resmungou. Ainda que, nesses dias, ele menos falasse. Ou, quando falava, eu não queria ouvir. Digo que, no cível trivial, Zé Bebelo me indispunha com algum enjoo. Há antes uma conversa com a Laripe, somente simples, ou com Fafafa, que estimava irmãmente os cavalos, deles tudo entendia, mestre em doma e em criação. Zé Bebelo só tinha graça para mim era na beira dos acontecimentos, em decisões de necessidade forte e vida virada, horas de se fazer, o traquejar, senão aquela mente de prosa já me aborrecia. A monte andante, ao adiável, aí assim e assaz, eu airei meu pensamento. Amor eu pensasse. Amor mente. Otacília era, a bem dizer, minha noiva? Mas eu carecia, era de mulher ministrada, da vaca e do leite. De Diadorim, eu devia de conservar um nojo. De mim ou dele? As prisões que estão refincadas no vago,
na gente. Mas eu, aos poucos, macio pensava, desses acordados em sonho, e via, o reparado, como ele principiava a rir, quente nos olhos, antes de expor o riso daquela boca. Como ele falava meu nome, com um agrado sincero, como ele segurava a rédea e o rifle naquelas mãos tão finas, brancamente. Esses gerais, em serras planas, beleza por ser tudo tão grande, repondo a gente pequenino. Como se eu estivesse calçando par de chinelo muito flote, e eu queria um sinapismo, botim reiuno, duro, redomão. Agora, e os outros? O senhor dirá. Ah, meu senhor, homens guerreiros também têm suas francas horas. Homem sozinho sem par, supre seus recursos também. Surpreendi o Conceiço, que jazia vadio deitado, se ocultando, atrás de fechadas moitas. Momento que raro se vê, feito cagar de um bicho bravo. É essa a natureza da gente, ele disse. Eu não tinha perguntado explicação. O que eu queria era um divertimento de alívio. Ali, com a gente, nenhum cantava. Ninguém não tinha viola nem nenhum instrumento. No peso ruim do meu corpo, eu ia aos poucos perdendo o bom tremor daqueles versos de Ciruís. Então eu forcejei, por variar de mim, que eu estava no não acontecido nos passados. O senhor me entende? Didi Adorim não me apartava. Cobiçasse de comer e beber os sobejos dele. Queria pôr a mão onde ele tinha pegado. Pois por quê? Eu estava calado, eu estava quieto. Eu estremecia sem tremer. Porque eu desconfiava mesmo de mim. Não queria existir intenção soez. Eu não dizia nada, não tinha coragem. O que tinha era uma esperança? Mesmo parava tempos no pensar numa mulher achada, Nhorinhá, a minha moça Rosuarda, aquela mocinha Miosotes. Mas o mundo falava, e em mim tonto sonho se desmanchando, que se esfiapa com o subir do sol, feito neblina noruega movente no frio de agosto. A noite que houve, em que eu, deitado, confesso, não dormia. Com dura mão sofreei meus ímpetos, minha força esperdiçada. De tudo me prostrei. Ao que me veio uma ânsia. Agora eu queria lavar meu corpo debaixo da cachoeira branca de um riacho, vestir terno novo, sair de tudo que eu era, para entrar num destino melhor. Anda que levantei, a pé caminhei em redor do arrancho, antes do romper das horas d'alva. Saí no grande orvalho. Só os pássaros, pássaro de se ouvir sem se ver. Ali se madruga, com o céu esverdeado. Zé Bebelo podia pautear explicação de tudo, de como a gente ia alcançar os Hermógenes e dar neles grave derrota. Podia referir tudo que fosse de bem se guerrear e reger essa política, com suas futuras benfeitorias. De que é que aquilo me servisse? Me cansava. E vim vindo para a beira da vereda. Consegui, com o frio, esperei a escuridão se afastar. Mas quando o dia clareou de todo, eu estava diante do buritizal, um buriti, teteia enorme. Aí sendo que eu completei outros versos para ajuntar com os antigos, porque num homem que eu nem conheci, aquele Ciruís, eu estava pensando. Versos ditos que foram estes, conforme na memória ainda guardo, descontente de que sejam sem razoável valor. Trouxe tanto este dinheiro, o quanto no meu surrão, para comprar o fim do mundo no meio do chapadão. Urucuia, Rio Bravo, cantando a minha feição, é o dizer das claras águas que turvam na perdição. Vida é sorte perigosa, passada na obrigação. Toda a noite é rio abaixo, todo dia é escuridão. Mas estes versos não cantei para ninguém ouvir, não valesse a pena. Nem eles me deram refrigério. Acho que porque eu mesmo tinha inventado o inteiro deles. A virtude que tivessem de ter, deu de se recolher de novo em mim, a modo que o truso de um gado mal saído, que em susto se revolta para o curral, e na estreitez da porteira, embola e rela. Sentimento que não espairo, pois eu mesmo nem acerto com o mote disso, o que queria e o que não queria, história sem final. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem.
O que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser capaz de ficar alegre a mais no meio da alegria, e ainda mais alegre ainda no meio da tristeza. Só assim, de repente, na horinha em que se quer, de propósito, por coragem. Será? Era o que eu às vezes achava, ao clarear do dia. Aí o senhor viu os companheiros, um por um, prazidos em beira do café. Assim também, porque se aguentava aquilo, era por causa da boa camaradagem e dessa movimentação sempre. Com todos, quase todos, eu bem combinava, não tive questões. Gente certa. E no entre esses, que eram, o senhor me ouça bem. Zé Bebelo, nosso chefe, indo à frente, e que não sediava folga nem cansaço. O Reinaldo, que era de Adorim. Sabendo deste, o senhor sabe minha vida. O Alaripe, que era de ferro e de ouro, e de carne e osso, e de minha melhor estimação. Marcelino Pampa, segundo em chefe, cumpridor de tudo e senhor de muito respeito. João Conclis, que com o Sesfredo porfiava, assoviando, imitado de toda a qualidade de pássaros. Este nunca se esquecia de nada. O Quipes, sujeito ligeiro, capaz de abrir num dia suas 15 léguas, cavalos que haja. Joaquim Beiju, rastreador de todos esses sertões dos Gerais sabente. O Tipote, que achava os lugares d'água, feito boi geralista, ou buriti em broto de semente. O Chuzarte, outro rastreador, feito cão-cachorro ensinado, boa pessoa. O Queque, que sempre tinha saudade de sua rocinha antiga, desejo dele era tornar a ter um pedacinho de terra plantadeira. O Marimbondo, faquista, perigoso nos repentes quando bebia um tanto demais. O Acauã, um roxo esquipático, só de se olhar para ele se via o vulto da guerra. O Mão de Lixa, porreteiro, nunca largava um bom cacete, que nas mãos dele era a pior arma. Freitas Macho, grão-mogolense, contava ao senhor qualquer patranha que prouvesse, e assim descrevia. O senhor acabava acreditando que fosse verdade. O Conceiço guardava numa sacola todo o retrato de mulher que ia achando, até recortado de folhinha ou de jornal. José Gervásio, caçador muito bom. José Gitirana, filho de um lugar que se chamava a Capelinha do Chumbo. Esse sempre dizia que eu era muito parecido com um tio dele, Timóteo chamado. O Preto Mangaba, da Cachoeira do Choro, dizia-se que entendia de toda a mandraca. João Vaqueiro, amigo entanto, o senhor já sabe. O Coscorão, que tinha sido carreiro de muito ofício, mas constante que era canhoto. O Jacaré, cozinheiro nosso. Cavalcante, competente sujeito, só que muito soberbo, se ofendia com qualquer brincadeira ou palavra. O Feliciano, caolho. O Marroás, homem desmarcado de forçoso, capaz de segurar as duas pernas de um poldro. Guima, que ganhava em todo o jogo de baralho, era do sertão do Abaeté. Giribibe, quase menino, filho de todos no afetual paternal. O Moçambicão, um negro enorme, pai e mãe dele, tinham sido escravos nas lavras. Gesualdo, rapaz cordato, a ele fiquei devendo, sem me lembrar de pagar, quantia de 18.000 réis. O Jequitinhão, antigo capataz, arrieiro, que só se dizia por ditados. O Nelson, que me pedia para escrever carta, para ele mandar para a mãe, em não sei onde moradora. Dimas doido, que doido mesmo não era, só valente demais e esquentado. O Sidurino, tudo o que ele falava divertia a gente. Pacamã de presas, que queria qualquer dia ir cumprir promessa de acender velas e ajoelhar adiante, no São Bom Jesus da Lapa. Rasga embaixo, caolho também, com movimentos desencontrados. Dizia que nunca tinha conhecido mãe nem pai. O Fafafa, sempre cheirando a suor de cavalo, se deitava no chão e o cavalo vinha cheirar a cara dele. João Bexiguento, sobrenomeado Alparcatas, deste qual o senhor recital já sabe. Um José Quitério, comia de tudo, até calango, gafanhoto, cobra. Um infeliz Trecisiano, o irmão de um, José Félix, o Liberato, o Osmundo. E os urucuianos que Zé Bebelo tinha trazido, aquele Pantaleão, um Salúcio João, os outros,
E, que ia me esquecendo, Raimundo Lé, Puçunguara, entendido de curar qualquer doença, e Kim Queiroz, que da munição dava conta, e o Justino, ferrador e alveitar. Há mais que nos dedos conto, o Pitolô, José Miquim, Zé Onça, Zé Paquera, Pedro Pintado, Pedro Afonso, Zé Vital, João Bugre, Pereirão, o Jalapa, Zé Beiçudo, Nestor. E Diodolfo, o Duzentos, João Vereda, Felisberto, o Testa em Pé, Remigildo, o Jósio, Domingos Trançado, Leocádio, Pau na Cobra, Simeão, Zé Geralista, o Trigoso, o Cajueiro, Nhô Faísca, Guararuta, Durval Foguista, Chico Vosso, Acrísio e o Tuscaninho Caramé. Amostro para o senhor ver que eu me alembro. Afora algum de que eu me esqueci, isto é, mais muitos. Todos juntos, aquilo tranquilizava os ares. A liberdade é assim, movimentação. E bastantes morreram, no final. Esse sertão, esta terra. A verdade é que com Diadorim eu ia, ambos e todos. Além de que Zé Bebelo comandava. Ao que vamos, vamos, meu filho, professor, arrumar esses bodes na barranca do rio e impor ao Hermógenes o combate. Zé Bebelo preluzia, comedindo pompa com sua grande cabeça. Assim de loguinho não aprovei, então ele imaginou que eu estava descrendo. Agora coage tua cisma, que eu estou senhor dos meus projetos. Tudo já pensei e repensei, guardo dentro daqui o resumo bem traçado. E ele pontuava com o dedo na testa. Acreditar, eu acreditasse, não duvidei. O que eu podia não saber era se eu mesmo estava em ocasiões de boa sorte. A ser porque, numa volta do Ribeirão do Galho da Vida, a gente tinha topado com turma de inimigos, retornados para lá por expiação. Aí foi curto fogo, mas eu levei uma bala de raspaz na carne do braço, perdi muito sangue. Raimundo Lé banhou com casca de angico, na hora melhorei. Diadorim amarrou bem, com pano de uma camisa rasgada. Apreciei a delicadeza dele. Atual, todos prestaram em mim amizade de atenção. Aquilo vinha a ser até um consolo. Só que, depois de 2 dias, o braço me doía inteiro e inchava. Sei que a inchação me cansasse muito. Sempre eu queria esbarrar para a água beber. Se eu tiver de atirar, então como é que faço? Não posso. Era outro meu receio. Admirei porque o José Félix também tinha tido ferimento, na coxa e na perna. Mas a natureza dele era limpa. O ofendido secava por si, nem parecendo ser. Assim, a primeira vez que me sucedia um amal, isso me perturbasse. O que me sofria até nas margens do peito e nos dedos da mão, não me concedendo movimentos. Muito temi por meu corpo. Ah, minha Otacília, eu gemi em mim. Pode que nunca mais você me veja, e então nem viúva minha você não vai ser. Uns recomendavam arnica do campo, outros aconselhavam emplastro de bálsamo. Com isso rente se sarava. Aí, Raimundo Lé garantiu cura com erva boa. Mas onde era que erva boa se ia achar? À fazenda dos tucanos, chegamos. Lá esbarramos, é na beira da Lagoa Raposa, passada a vereda do Enxu. Visitamos o fazendão vazio, não tinha alma viva de se ver. E do Rio do Chico, longe não se estava. Assim então, por que era que não se avançar logo às duras marchas para atacar? Sei de mim, sei, Zé Bebelo menos disse, sem explicação. Desconheci. Cacei um catre, cama de vento, num quarto meio escuro. Com coisa nenhuma não me importei. Retém as forças, Riobaldo. Vou campear o remédio nesses matos, Diadorim falou. A gente nos tucanos ia falhar 2 dias. Ali ficamos comendo palmito e secando em sol a carne de 2 bois. No primeiro dia, de tardinha, apareceu um boiadeiro e com seus camaradas viajando. Vinham de Campo Capão Redondo, encaminhada para Morrinhos. Por que tinham riscado aquela grande volta? O senhor dá paz a gente, chefe? O boiadeiro perguntou. Dou paz, damos, amigos, Zé Bebelo respondeu. Quieto, o boiadeiro então achou que devia de as novidades relatar, que se estava em meio de perigos. Sim,
Os soldados. Os que soldados esses, mano velho? Soldadesca pronta do governo, mais de uns 50. Assim onde era que estavam? Ao que estão em São Francisco e em Vila Risonha, e mais outros deles vão vindo chegando, chefe. É o que eu ouvi dizer. Zé Bebelo escutando redondamente. Só quis mais saber. Se isso, se aquilo. Se o boiadeiro sabia o nome do promotor de Vila Risonha e do juiz de direito, do delegado, do coletor, do vigário. O do oficial comandante da tropa, o boiadeiro, não acertava dizer. Aquele boiadeiro era homem sério, com palavra merecida e vontade de estar bem com todos. Tinha uma garrafa de vinho depurativo na bagagem. Me presenteou com um gole. Me fez bem. Pousou lá, no outro dia se foram, muito cedo. Nesse entremear, eu senti meu braço melhor e estive mais disposto. Andei andando, vi aquela fazenda. Essa era enorme, o corredor de muitos grandes passos. Tinha senzalas, na raia do pátio de dentro, e na do de fora, em redor, o engenho, a casa dos arreios, muitas moradas de agregados e os depósitos. Esse pátio de fora sendo largo, lajeado e com um cruzeiro bem no meio. Mas o capim crescia regular, enfeite de abandono. Não de todo, pois tinham desamparado um gato, ali esquecido, o qual veio para perto do jacaré cozinheiro suplicar comida. Até por dentro do eirado mancejavam uns bois e vacas, gado reboleiro. Aí João Vaqueiro viu um berrante bom, pendurado na parede da sala grande. Pegou nele, chegou na varanda e tocou. As reses entendiam, uma ou outra respondendo, e entraram no curral, para a beira dos coxos, na esperança de sal. Não faz mês que o povo daqui aqui ainda estava, João Vaqueiro declarou. E era verdade, com efeito, pois na despensa muita coisa se encontrando aproveitável. Nos tucanos valia a pena. Os 2 dias ficaram 3, e tão depressa passaram. Madrugada, no em que se ia partir dali, eu acordei ainda com escuro, no amiudar. Só assim acordei, por um rumor. Seria o Simeão, que estava dormindo no mesmo cômodo e tapeteando se levantava. Mas me chamou. A gente vai pegar a cavalhada. Vamos? Ele disse. Não gostei. Estou enfermo, então vou? Quem é que rala minha mandioca? Repontei áspero. Virei para o canto. Assim eu estava apreciando aquele catre de couro. O Simeão de certo ia, mais o Fafafa e Doristino estavam bons para o orvalho dos pastos. Diadorim, que dormia num colchão, encostado na outra banda, já tinha se levantado antes e desaparecido do quarto. Ainda persisti numa madorna. Aquela moradia hospedava tanto, assim sem donos, só para nós. Aquele mundo de fazenda, sumido nos sussurros, os trastes grandes, o conforto das arcas de roupa, a cal nas paredes idosas, o bolor. Aí o que pasmava era a paz. Pensei por que seria tudo alheio demais, um sujo velho respeitável e a picumanos altos. Pensei bobagens. Até que escutei assoviação e gritos, tropear de cavalaria. Ah, os cavalos na madrugada, os cavalos. De repente me lembrei, antiquíssimo, aquilo eu carecia de rever. Afoito, corri, compareci numa janela. Era o dia clareando, as barras quebradas. O pessoal chegava com os cavalos. Cavalos enchiam o curralão, prazentes. Respirar é que era bom, tomar todos os cheiros, respirar a alma daqueles campos e lugares. E deram um tiro. Deram um tiro de rifle mais longe, o que eu soube. Sempre sei quando um tiro é tiro, isto é, quando outros vão ser. Deram muitos tiros. Apertei minha correia na cintura. Apertei minha correia na cintura, o seguinte emendando, que nem sei como foi. Antes de saber o que foi, me fiz nas minhas armas. O que eu tinha era fome. O que eu tinha era fome, já estava embalado, aprontado. Às tantas, o senhor assistisse àquilo. Uma confusão sem confusão. Saí da janela, um homem esbarrou em mim, em carreira. Outros bramaram. Outros? Só Zé Bebelo, as ordens de sobrevoz. Aonde o quê? Todos eram mais ligeiros do que eu? Mas ouvi. Mataram o Simeão. Simeão? Perguntei. E o Doristino?
Homem, não sei. Alguém me respondendo. Mataram Simeão e o Aduvaldo. E eu ralhei, basta. Mas sobre o instante virei. Ah, e o Fafafa? O que ouvi? Fafafa não. Fafafa está matando. Assim era, real, verdadeiramente, de repente, caído como chuva. O rasgo de guerra, inimigos terríveis investindo. São eles, Reobaldo, os Hermógenes. Diadorim, aparecido ali em minha frente, isto falou. Atiraram um horror, de uma vez, tiros e tiros que estavam contra nós desfechando. Atiravam nas construções da casa. Diadorim, sacripante, se riu, encolheu um ombro só. Para ele olhei, o tanto, até ele anoitecer em meus olhos. Eu não era eu. Respirei os pesos. Agora estamos perdidos, sem socorro. Inventei na mente. E raciocinei a velocidade disto. Ser pego, na tocaia, é diverso de tudo, e é tolo. Assim, enquanto eu escutando, na folha da orelha, as minúcias recontadas, as passadas dos companheiros, no corredor, o assoviar e o dar das balas, que nem um saco de bagos de milho despejado. Feito cuspissem, o pôr e pôr. Senti como que em mim as balas que vinham estragar aquela morada alheia de fazenda. Medo nem tive. Não deu para ter. Foi outra noção, diferente. Me salvei por um espetar de pensamento. Que Diadorim, sem o franzindo, fosse mandar eu ter coragem. Ele nem disse. Mas eu me inteirei, ligeiro demais, num só destorcer. E, pois vamos, é a hora. Eu declarei, pus a mão no ombro dele. Respirei depressa demais. Aquele me apatetar, saiba o senhor, não deve de ter durado nem os menos minutos. No átimo, supri a claridade completa de ideia, o sangue frio maior, essas comuns tranquilidades. E por aí eu sabia mesmo exato. A gente já estava debaixo de cerco. Achei especial o jeito de João Conclis vir, ansiado, cauteloso. Ação em que qualquer um anda, nessas semelhantes ocasiões, só encostado nas paredes. Você fica aqui, mas você e você. Você dessa banda, você ali, você aí acolá. Arrumação, ele ordenava. Riobaldo, Tatarana, tu toma conta desta janela. Daqui não sai, nem relaxa por via nenhuma. Arredado, lá embaixo, avistei Marcelino Pampa indo para as senzalas, com uns 5 ou 6 companheiros. Com outros, Freitas Macho corria para a tulha, e para o engenho, uns junto com João Bexiguento, dito Alparcatas. Meus peitos batendo 3 dobro forte, eu dividido, naquela alarida. A grave escorei meu rifle, limpo, arma minha, Amásia. Ainda reconheci o Dimas doido e o Acauã, deitados atrás do cruzeiro do pátio. Um daqueles urucuianos apareceu, mais outro. Trazia um balaio grande, com algodão em rama. Mais homens com sacos de sabugos. Foram buscar outros sacos, carregavam um caixote também. Tudo eles estavam transportando por entranqueirar o pátio de fora. Tábuas, tamboretes, cangalhas e arreios, uma mesa de carapina retombada. Arranjos de guerra, esses são engenhados sempre com uma graça variada, diversa dos aspectos de trabalho de paz. Isto vi. O senhor vê. Homens e homens repulam no afã tão unidamente, sujeitos maneiros, feito meigo do demo assoprasse neles, ou até mesmo os espíritos. Suspirei de bestagem. Ao menos alguém fugou e me cutucou. Era o Preto Mangaba, mandado guarnecer ali, comigo junto. Preto Mangaba me oferecia de um pão de doce de buriti, repartia amistoso. Eu então me lembrei de que estava com fome. Mas Kim Queiroz trazia mais munição, ele ajudado por alguns. Arrastavam um couro, o couro esse cheio repleto de munição. Arrastavam no assoalho do corredor. Da janela da outra banda, pus o olhar. Espiei o desdém do mundo. Distâncias. Abalavam fogo contra a gente, outra vez, contra o espaço da casa. Ixe de inimigo que não se avistava. Somente eu queria saber era se aguentava manejar como era que estava sentindo meu braço. Aí, ergui mão para coçar minha testa. Aí me cismei e fiz, com todo respeito, o pelo sinal.
Sei que o cristão não se conserta pela má vida levável, mas sim, porém, sucinto pela boa morte, ao que a morte é o sobrevir de Deus, entornadamente. Atirei. Atiravam. Isso não é isto? Nonada. A aragem. De Adorim, onde estivesse. Soube que ele parava em outro ponto, em seu posto em praça. Sustentava, picando alvos, a para frente, junto com o Fafafa, o Marruás, Guima e Cavalcante, na barra da varanda. Todo lugar não era lugar? Não se podendo esbarrar de jeito nenhum, no arrebentar, nas manivelas da guerra. Aprendi os momentos. Assim, assazmente, João Conclis tornava a vir, zelante, com Alaripe, José Quitério e Rasga embaixo. Espera, ele mandou. Pelo que vinham também o Pitolô e o Moçambicão, puxando uns couros de boi. Esses couros inteiros eram para a gente pregar lá em riba, nas padieiras, ficarem dependurados de cortinado bambo, nos vãos das janelas. Depois, o pacamã de presas, mais o conceiço, socavando com ferramenta, a fito de abrir torneiras nas paredes, por onde buraco de se atirar. Aquela guerra ia durar a vida inteira? O que eu atirava, ouvia menos. Mas o dos outros, assovios bravos, o achispe, isto de ferro, as balas apedrejadas. Eu e eu. Até meus estalos que a cada no próprio do coração. A mira de enviar um grão de morte, acertado naquelas raras fumaças dançáveis. Assim é que é, assim. Ah, e então aí, no súbito aparecer, Zé Bebelo chegou, se encostou quase em mim. Riobaldo Tatarana, vem cá. Ele falou mais baixo, meio grosso, com o que era uma voz de combinação. Não era a voz de autoridade. Há de ver, o que ele quisesse de mim? Para eu passar avante na posição, me transpor para um lugar onde se matar e morrer sem beiras, de maior marca? Andei e segui, presente que com Zé Bebelo tudo carecia, mas era de ser depressa. Mesmo me levou. Mas me levou, foi para um outro cômodo. Ali era um quarto, pequeno, sem cama nenhuma. O que se via era uma mesa. Mesa de madeira vermelha, respeitável, cheirosa. Desentendi. Dentro daquele quarto, como que não entrava a guerra. Mas o pensar de Zé Bebelo, ansiado eu sabia, era coisa que estralejava, inventante e forte. Mas antes larga o rifle aí, deposita, ele falou. O depor meu rifle? Pois botei, em cima da mesa, esquinado de través, botei com o todo cuidado. Ali se tinha lápis e papel. Senta, mano, ele, pois ele. Ofereceu a cadeira, cadeira alta, de pau, com recosto. Se era para sentar, assentei, em beira de mesa. Zé Bebelo de revólver pronto na mão, mas que não contra mim. O revólver era o comando, o constante revirar e remexer da guerra. E ele nem me olhou e me disse: escreve. Caí num pasmo. Escrever, numa hora daquelas, o que ele explicado mandou, eu fui e principiei. Que obedecer é mais fácil do que entender. Era? Não sou cão, não sou coisa. Antes isto, que sei, para se ter ódio da vida. Que força a gente a ser filho pequeno de estranhos. Ah, o que eu não entendo, isso é que é capaz de me matar. Me lembrei dessas palavras. Mas palavras que, em outra ocasião, quem tinha falado era Zé Bebelo, mesmo. Escreve. O zunzum da guerra, acontecendo, era que me estorvava de direito pensar. E Zé Bebelo não estava ali, não era para isso, para pensar por todos? Como que fosse o papel, para o que carecia, era pouco. Tinham de caçar mais papel, qualquer, por ali devia de ter. Enquanto isso, eu cumprisse de escrever na seca mão da necessidade. E ouvimos praga de dor. Ao que foi? Uns gemidos despautados de sorrogo. Companheiro ofendido, o Leocádio. Ouvimos. Sem modos, se precipitado, Zé Bebelo avançou para ali para ver. Sem determinação tomada de ir, eu também já estava lá, atrás dele. O homem, o primeiro ferido, caído sentado, as pernas estendidas para diante, as costas amparadas na parede. Com a mão esquerda era que ele suportava sua testa, mas com a direita ainda segurava o rifle, e o asno rifle ele não tinha largado.
Conforme Raimundo Lé já tinha exigido, alguns vinham da cozinha, trazendo as latas d'água. Raimundo Lé lavava a cara do homem ensanguentada, o Leocádio. Esse estava atirado pelas queixadas. Má bala que lhe partira o osso, o vermelho brabotava e pingava. Meu filho, tu aguenta ainda brigar? Zé Bebelo quis saber. O Leocádio, que fez careta, garantiu que podia. O que posso? Em nome de Deus e de meu São Sebastião guerreiro, o que posso? Sempre sendo a careta sem gracejo, pois falar era o que para ele custava e maltratava. E da lei também. Ah, então vamos, faz vingança, menino, faz vingança. Zé Bebelo aforçurou. Semelhante só botasse a preço nos fatos por resultar. Zé Bebelo se endemoninhava. Segurou meu braço, suscitado de se voltar para a mesa, para se escrever. Amanuense. Pelo discorrer, revólver na mão, às vezes achei em minha fantasia que ele estava me ameaçando. Ei, ai, vamos ver. Que tem esquadrão, rei Uno. Esses é que vão vir me dar retaguarda. Ele falasse. Eu escrevesse com mais urgência. Os bilhetes, missiva para o senhor oficial comandante das forças militares. Outro para o excelentíssimo juiz da comarca de São Francisco. Outro para o presidente da Câmara de Vila Risonha. Outro para o promotor. Apresta. A massa do volume deles também dá valor, ele regendo. Acertei. Escrevi. O teor era aquilo mesmo, o simples. Que se os soldados no soflagrante viessem, de rota abatida, sem esperdiçar minuto, então aqui na fazenda dos tucanos pegavam caça-grossa, reunida, de lobo, jaguatirica e onça, de toda a jagunçada maior, reinante no vez-vez desses gerais sertões. Arrasa, ajusta e cerrar com fecho formal. Ordem e progresso, viva a paz e a constituição da lei. Assinado José Rebelo Adro Antunes, cidadão e candidato. No pique de um momento, perdi e achei minha ideia, e esbarrei. Em pé, agora formada, eu conseguia a alumiação daquela desconfiança. Assim, em que maldei foi? Aquilo não seria traição? Rasteiro, tive que olhei Zé Bebelo, no grude dos olhos. Daí, tão claro e aligeirado, pensei, os prefácios. Aquele tinha sido homem pago, estipendiado pelo governo, agora os soldados do governo com ele se encontravam. E nós, todos. Diadorim e eu, os tristes e alegres sofrimentos da gente, a célebre morte de Medeiro Vaz, a vingança em nome de Joca Ramiro. Nem eu sabia ao certo. Depois, no correr de tantos meses, o extrato da vida de Zé Bebelo, o que ele tinha realmente feito, somenos se cumprida a viagem, de ida até em Goiás. Soubesse, o pior, era que ele, por ofício e por espécie, não podia esbarrar de pensar, não podia esbarrar de pensar inventado para diante, sem repouso, sempre mais. A gente estava por conta dele, e sem repouso nenhum também, nenhum, portanto. E ele tinha trazido o bando cá para perto do São Francisco. Tinha querido falhar os 3 dias naquela fazenda atacável. Quem sabe, então, o recado para os soldados virem, ele mesmo já não teria enviado desde tempos? Ideia essa. Arre de espanto. Ah, como quando onça de lado pula, quando a canoa revira, quando cobra chicoteia. Desce de ser? Ao caminho dos infernos, para prazo. Aí, careci de querer a calma. O tiroteio já redobrava. Ouvi a guerra. De certo eu estava exagerado. Antes, Zé Bebelo, havendo de ser mesmo chefe para a hora, safado capaz. Nem se desprazia. Oi, xô, para esses munição não falta? Ele escarnecendo disse, quando as descargas vieram em salva mais forte, o fio-fio e os papocos. As balas que partiam telhas e que as paredes todas recebiam. Cacos caindo do alto. Te apressa, tatarana, que nós dois temos também de atirar. Alegre dito. Na janela, ali, tinham pendurado, igualmente, um daqueles couros de boi. Bala dava, zaque-zaque, empurrando o couro, daí perdia a força e baldava no chão. A cada bala, o couro se afastava, brando, no ter o choque, balangava e voltava no lugar, só com moça feita, sem se rasgar. Assim ele amortecia as todas. Para isso era que o couro servia. Traição? Eu não queria pensar. Eu já tinha preenchido 3 cartas.
Não é do tutuco nem dos zumbis das balas, o que daquele dia em minha cabeça não me esqueço, mas do bater do couro preto, adejante, que sempre duro e mole no ar se repetia. Advindo que algum me trouxe mais papel, achado por ali, nos quartos, em remexidas gavetas. Só coisa escrita já, de tinta firme. Mas a gente, podendo aproveitar o espaço embaixo, ou a banda de trás, reverso dita. Que era que estava escrito nos papéis tão velhos? Um favor de carta, de tempos idos, num vigente fevereiro 11, quando ainda se tinha imperador. No nome dele, com respeito se falava. E noticiando chegada em poder, de remessa de ferramenta, remédios, algodão trançado tinto. A fatura de negócios com escravos, compra, os recibos por Nicolau Serapião da Rocha. Outras cartas. Escreve, filho, escreve, ligeiro. A traição, então? Altamente eu escutava os gritos dos companheiros, xingatório, no meio da desbraga do quanto combate, na torração. Aqui mesmo, esgueirados para a janela, o 200 e o rasgo embaixo, agora ombreavam armas. Sua vez em quando, a ponto atiravam. Assim como não pude, eu esbarrei outra vez e encarei Zé Bebelo sem final. Que é? Que é lá? Ele me perguntou. Devia de ter me deduzido, dos meus olhos, mesmo melhor do que o que eu sabia de mim. Ah, pois, por que é que o senhor não se assina ao pé Zé Bebelo Vaz Ramiro, como o senhor outrora mesmo declarou? Eu cacei contra, reperguntando. Ato visível que ele esteve pego, no usual de seu modo, assim, de se espantar no ar. Conheci. Às vezes também, atraiçoa, sem nem saber o que é que está produzindo, as falsas ajas. Mas ele não tinha surpreendido a verdade do meu indagar, a expedição de minha dúvida. Conforme, prazido consigo, recachou e me disse, me engambelando. Também pensei, tanto que pensei, mas não se pode. Muito alta e sincera é a devoção, mas o exato das praxes impõe outras coisas. Impõe o duro legal. Aí, fui escrevendo. Simples. Fui porque fui. Ah, porque a vida é miserável. A letra saía tremida, no demoroso. Meu outro braço também recomeçava a doer, quase que. Traição. Sem querer, eu fui lançando no papel a palavra, mas risquei. Uma bala no couro assoviou o soco. Outra entrou atrás, entrou com o couro levantado. Deu na parede defronte. Ricocheteou e veio cair, quente, perto da gente. Ali na parede tinha um chifre de boi de se dependurar roupa. Até armador de rede era de chifre de boi, naquela casa. Sumamente, eu esperei o pispicil de alguma outra bala. Eu queria. Soubesse por quê? O pensar caladíssimo de Zé Bebelo me perturbava. Mas ele disse, que é, se debruçando. Que erro que foi? Não viu, porque eu já tinha riscado. Mas, então, ele muito falou. Ia explicando. De noite, no escuro feito, ia mandar 2 cabras, dos mais espertos viajeiros, para rastejarem por ali, furando o cerco. Cada um levava uma igual daquelas cartas. Assim, Deus asado ajudasse, e eles, ou ao menos um deles, conseguisse, então era resumo certo que a soldadesca se movimentava de vir. Apareciam, os trapezavam, apropositavam, arrebentavam com os Hermógenes. E a gente? Eu perguntei. Hein? A gente? A ver que você não me entendeu? A gente obra jeito de se escapar, no sererê da confusão. Antes, tanto que era muito difícil, eu repostei. Ah, sim, dificultoso é, meu filho, mas pego é o nosso recurso. Se não, se outra, que salda que temos? E Zé Bebelo, do dito, sagaz se regozijava. Então, com respeito, eu disse que a gente podia experimentar de fazer isso mesmo agora. Furar uma saída por entre os Hermógenes, brigando e matando. Eu disse isso, mas tinha esquecido que estava encostado em Zé Bebelo, no questionar. Aí, quem era que podia com a ideia daquele homem? Quem era que se sustentava? Aforo, pois, assim, ele me respondeu. Pois era, Tatarana. Olhe, escuta, pensa. Esses Hermógenes não são mais valentes do que nós, nem estão em quantidade maior. Mas fato é que eles chegaram às surdas.
e nos cercaram. Tomaram tudo quanto há de melhor nessas posições. Asseados é que estão. Agora, nesta hora, a gente forçar um escape, pode ser que se tenha sorte, mas mesmo assim sofrendo muitas mortes, e sem meios para descontar essas, sem alcance nenhum para se matar um bom poucado desses inimigos. Tu entende? Mas, se os soldados chegarem, tem de dar o forte fogo primeiro contra os Hermógenes, fazendo neles muito estrago. Aí, se foge, contenção só na escapula. Ao menos, algum lucro se teve. Ah, tu vê o que se quer? Ah, o que tu também quer, pois não quer? Não nas artes que produzia, mas no armar de falar assim, ele era razoável. Se riu, qual? Riu? Eu sendo água, me bebeu. Eu sendo capim, me pisou. E me ressoprou, eu sendo cinza. Ah, não. Então eu estava ali, em chão, em acu-acou de acuado? Um ror de meu sangue me esquentou as caras, o redor dos ouvidos, cachoeira, que cantava pancada. Eu apertei o pé na alpercata, espremi as tábuas do assoalho. Desconheci antes e depois. Uma decisão firme me trastornava. E eu vi, fiquei sabendo. Me queimassem em fogo, eu dava muitas labaredas muito altas. Ah, dava. O senhor acha que menos acho? Mais digo, mais fiz. Antes veja o que eu pensei, o que seguinte ia ser, e ficou formado um decreto de pedra pensada, que na hora de os soldados sobrechegarem, eu parava perto de Zé Bebelo, e que ele fizesse feição de trair. Eu abocava nele o rifle, efetuava. Matava só uma vez. E daí eu tomava o comandamento, o competentemente, eu mesmo, e represava a chefia, e forçando os companheiros para a impossível salvação. Aquilo por amor do rijo leal eu fazia, era capaz, pelo certo que a vida deve de ser. Mesmo não gostando de ser chefe, descrendo do enfado de responsabilidades, mas fazia. Aí, pego a faca-punhal e o facão grande, tornei a pensar. Até chegar a hora, eu não ia falar disso com pessoa nenhuma, nem com Diadorim, mas fazia, procedia. E eu mesmo senti a verdade de uma coisa, forte, com alegria que me supriu. Eu era Riobaldo, Riobaldo, Riobaldo. A quase que gritei este nome, meu coração alto gritou. Ah, então, quando eu experimentei os gumes dos meus dentes e terminei de escrever o derradeiro bilhete, eu estive todo tranquilizado e um só, e insensato resolvido tanto, que mesmo acho que aquele na minha vida foi o ponto e ponto e ponto. E entreguei o escrito a Zé Bebelo. Minha mão não espargiu nenhum tremor. O que regeu em mim foi uma coragem precisada, um desprezo de dizer o que disse. O senhor, chefe, o senhor é amigo dos soldados do governo. E eu ri, riso de escárnio, direitinho. Ri para me constar, assim, que de homem ou de chefe nenhum eu não tinha medo. E ele se sustou, fez espantos. Ele disse, tenho amigo nenhum, e soldado não tem amigo. Eu disse, estou ouvindo. Ele disse, eu tenho é a lei, e soldado tem é a lei. Eu disse, então estão juntos. Ele disse, mas agora minha lei e a deles são as diversas, uma contra a outra. Eu disse, pois nós, a gente, pobres jagunços, não temos nada disso, a coisa nenhuma. Ele disse, minha lei sabe qual é que é, Tatarana? É a sorte dos homens valentes que estou comandando. Eu disse, mas se o senhor se reengraçar com os soldados, o governo lhe repraz e lhe premeia. O senhor é da política, pois não é? Ô, gente, deputado. Ah, e feio ri, porque estava com vontade. Aí pensei que ele fosse logo querer o agente se matar. A sorte do dia eu cutucava. Mas ruim não foi. Zé Bebelo só encurtou o senho, no carregoso. Fechou a boca, pensou bem. Ele disse, escuta, Riobaldo Tatarana, você por amigo eu tenho, e te aprecio, porque vislumbrei tua boa marca. Agora, se eu achasse o presumido, com certeza de que você está desconcordando de minha lealdade, por malícias, ou de que você quer me aconselhar canalhagem separada, velhaca, para vantagem minha e sua. Se eu soubesse disso, certo, olhe... Eu disse, chefe, morte de homem é uma só. Eu tossi, ele tossiu.
Diodolfo, correndo, vindo, disse: o Jósio está morrendo, com um tiro no pescoço, lá dele. Alaripe entrou, disse: eles estão querendo pôr mãos e pés no chiqueiro e na tulha, se assanham. Eu disse: dê as ordens, chefe. Eu disse gerido, eu não disse copiável. Sei que Zé Bebelo sorriu, aliviado. Zé Bebelo botou a mão no meu ombro. Era o da banda do braço que doía. Ah, vamos, com macacos e bananas. Acá, na sala de janta, meu filho. Ele instou. À janela. Agachei e escorei meu rifle, arma capital. Agora era obrar. E aqueles sujeitos estavam loucos? Cabeça de um se bolou, redondante, feito um coco por cima da palha de buriti que cobria uma casa de vaqueiro. A desfechei e vi arrebentar em pedaços o casco daquilo. Daí, a doer-me doeu no ferimento do braço. Mordi meus beiços por essa causa. Mas cacei. Outro afundei logo, cujo varei os peitos, com outra bala certeira, 2 balas. Ave, que afoitos! Ao tanto eu gemia e apontava. Eles, em um e um, caíam. Aceitavam o poder da morte que eu mandava. Fiz conta, uns 6, sei, até a hora do almoço, meia dúzia. Essas coisas não gosto de relatar, não são para que eu a lembre, não se deve de. Ao senhor, só agora sim. É de declaração, é até ao desamargado dos sonhos. E eu ali, jajão. Conheço quando o homem só disfarça, quando se encolhe somente ferido, ou mas quando retomba mesmo por desmanchado. Mortes diferentes, mortes iguais. Pena se tive? Vá se ter dó de canguçu, dever finezas a escorpião. Pena de errar algum, eu ter podia. Ah, mas não errava. Deixa que deixavam só uns 2 dedos de corpo em descoberto lateral e minha bala se comportava. Como aquele meu braço me doendo. Ai, dor doía, de arrancado, parecendo que um fogo desenraizava tudo, dos ocos. Respondia até na barriga. A cada que eu dava um tiro, forcejava minha careta, chorejava. Ria depois. Aperta esta minha parte de natureza, com um cabresto, com um pano, companheiro, eu supliquei. Alaripe, servente, rasgou uma colcha de cama, me passou dobras daquelas tiras, arrochadas. Também, doesse, que me importava, arrasos em redor de mim. Tras tanto, derrubei mais vizinho. Os outros uns. Esse, urubu já bicou. Esse ia pulando em lanço para um canto da cerca. Esse repulou no ar. Esse deu um grito soltado. Menos, veja e mire, eu catasse de querer espécies de homens, para alvejar, feito se por cabeça ganhasse prêmio de contos de réis. Mas mais, de muitos, a vida salvei. Pelo medo que de mim tomavam, para não avançar nos lugares, pelos tirásios. Ainda demos um tiroteio varredor. Ainda batemos. Aí, eles desistiram para trás. Desandavam. Assim pararam. O balançar da guerra parou, até para o almoço, em boa hora. E então conto o do que ri, que se riu. Uma borboleta vistosa veio voando, antes entrada janelas adentro, quando junto com as balas que o couro de boi levantavam. Assim, repicava o espairar, o vôo de reverências. Não achasse o que achasse. E era uma borboleta dessas de cor azul esverdeada, afora as pintas, e de asas de andor. Ara viva, Maria boa sorte, o Giribibe gritou. Alto ela entendesse. Ela era quase a paz. A comida para mim, ali mesmo me trouxeram. Todos em minha pontaria punham prezado valor. O imaginar o senhor não pode. Como foi que eu achei gosto naquela comida, as ganas que era. De feijão, carne seca, arroz, Maria Gomes e angu. Ao que bebi água, muita, bebi restilo. O café que chupo, e Zé Bebelo, revindo, me gabou. Tu é tudo, Riobaldo Tatarana, cobra voadeira. Antes, Zé Bebelo me ofereceu mais restilo. O tanto também bebeu, as saúdes. Seria só por desconto de um começo de remorso por me temer em consciências? A gente sabe mais de um homem, é o que ele esconde. Ah, urutu branco, assim é que você devia de se chamar. E amigos somos. A ver um dia, a gente vai entrar juntos no Triunfal, na forte cidade de Januária. Aprontado, ele falou. Ao que resposta não dei. Amigo?
Eu ali, do lado de Zé Bebelo. Mas Zé Bebelo não estava do lado de ninguém. Zé Bebelo, cortador de caminhos. Amigo? Eu era, sim, senhor. Aquele homem me sabia, entendia meu sentimento. A ser, que entendia meu sentimento, mas só até uma parte. Não entendia o depois do fim, o confrontante. Assemelhado a ele, pensei. Pensei, eu visse que traindo ele estivesse, ele morria. Morria da mão de um amigo. Jurei, calado. E desde naquela hora, a minha ideia se avançou por lá, na grande cidade de Januária, onde eu queria comparecer, mas sem glórias de guerra nenhuma, nem acompanhamentos. Alembrado de que no hotel e nas casas de família, na Januária, se usa toalha pequena de se enxugar os pés, e se conversa bem. Desejei foi conhecer o pessoal sensato, eu no meio, uns em seus pagáveis trabalhos, outros em descanso comedido, o povo morador. A passeata das bonitas moças morenas, tão socialmente, alguma delas com os cabelos mais pretos rebrilhados, cheirando a óleo de umbuzeiro, uma flor airada, enfeitando o espírito daqueles cabelos certos. A Januária eu ia, mais de Adorim, ver o vapor chegar com apito, a gente esperando toda no porto. Ali, o tempo, a rapaziada suava, cuidando nos alambiques, como perfeito se faz. Assim essas cachaças, a 26 cheirosa, tomando gosto e cor queimada, nas grandes dornas de Umburana. Ao menos, daí desajoelhei e vim para a alpendrada, avistar o que se passava com o de Adorim. E eu estipulava meu direito de reverter por onde que eu quisesse, porque meu rifle certeiro era que tinha defendido de tomação o chiqueiro e a tulha, nos assaltos, e então até a casa. Diadorim guerreava, a seu comprazer, sem deselar, sem querer ser estorvado. Datado que Deus, que me livrou, livrava também meu amigo de todo o comezinho perigo. As raivas naquela varanda vinham e caíam, demasiadas, vi. Tiros altos, revoantes, eram os bandos de balas. Assunto de um homem que estava deitado mal, atravessado. Pensei que assim, em pouco descanso. Vamos levar para a capela. Zé Bebelo mandou. Assunto que era o Acrísio, morto no meio, torto. Devia de ter se passado, sem tribulação. Agora não caçavam uma vela para, em provisão dele, se acender? Quem tem um rosário? Mas, no sobrevento, o cavalcante se exclamou. Ah, que estão matando os cavalos. Ah, Riera! Aí, lá cheio o curralão, com a boa animalada nossa, os pobres dos cavalos ali presos, tão sadios todos, que não tinham culpa de nada. E eles, cães aqueles, sem temor de Deus, nem justiça de coração, se viravam para judiar e estragar o rasgável da alma da gente, no vivo dos cavalos, a torto e direito, fazendo fogo. Ânsias ver aquilo. Alto e baixos, entendendo sem saber que era o destapar do demônio, os cavalos desesperavam em roda, sacolejados, esgalopeando, uns saltavam erguidos em chaça, as mãos cascantes, se deitando uns nos outros, retombados no enrolar de um rolo, que reboldeou, batendo com uma porção de cabeças no ar, os pescoços e as crinas sacudidas, esticadas, espinhosas. Eles eram só umas curvas retorcidas. Consoante o agarre do rincho fino e curtinho, de raiva e inchado, e o relincho de medo, curto também o grave rouco como urro de onça, soprado das ventas todas abertas. Curro que giraram, trompando nas cercas, escolceantes, no esparrame, no desembesto, naquilo tudo, a gente viu um não haver de doidas asas. Tiravam poeira de qualquer pedra. Iam caindo, achatavam no chão, abrindo as mãos, só os queixos ou os topetes para cima, numa tremura. Iam caindo, quase todos e todos. Agora, os de tardar no morrer, rinchavam de dor, o que era um gemido alto, roncado, de uns como se estivessem quase falando, de outros, zunido estrito nos dentes, ou saído com custo. Aquele rincho não respirava, o bicho, largando as forças, vinha de apertos, de sufocados. Os mais malditos, os desgraçados. O Fafafa chorava. João Vaqueiro chorava. Como a gente toda tirava lágrimas. Não se podia ter mão
naquela malvadez não havia remédio. A tala, eles, os Hermógenes, matavam, conforme queriam, a matança por arruinar. Atiravam até no gado, alheio, nos bois e vacas, tão mansos, que desde o começo tinham querido vir por se proteger mais perto da casa. Onde se via, os animais iam amontoando, mal morridos, os nossos cavalos. Agora começávamos a tremer. Onde olhar e ouvir a coisa inventada mais triste e terrível, por no escasso do tempo não caber. A cerca era alta, eles não tiveram fuga, só um cavalão claro, que era o de mão de lixa e se chamava Safirento. Se aprumou nas alças, ficou suspenso, cochilasse debruçado na régua, que nem que sendo pesado em balança, um ponto. As nádegas ancas mostrava para cá, grossas carnes. Depois tombou para fora, se afundou para lá. Nem a gente podia ver como terminava. A pura maldade. A gente jurava vinganças. E aí, não se divulgava mais cavalo correndo. Todos tinham sido distribuídos, derrubados. Aquilo pedia que Deus mesmo viesse, carnal, em seus avessos, os olhos formados. Nós rogávamos as pragas. Ah, mas a fé nem vê a desordem ao redor. Acho que Deus não quer consertar nada a não ser pelo completo contrato. Deus é uma plantação, a gente e as areias. Aturado, o que se pegou a ouvir eram aqueles assombrados rinchos de corposo sofrimento, aquele rinchado medonho dos cavalos em meia morte, que era a espada de aflição, e carecia de alguém ir para, com pontaria caridosa, em um e um, com a dramada deles apagar o centro daquela dor. Mas não podíamos. O senhor escutar e saber, os cavalos em sangue e espuma vermelha, esbarrando uns nos outros, para morrer e não morrer, e o rinchar era um choro alargado, despregado, uma voz deles, que levantava os couros, mesmo uma voz de coisas da gente. Os cavalos estavam sofrendo com urgência. Eles não entendiam a dor também. Antes estavam perguntando por piedade. Arre, eu vou lá livrar da vida os pobrezinhos. Foi o que Fafafa bramou. Mas não deixamos, porque isso consumava loucura. Não dava 2 passos no eirado e ele morria fuzilamento. Em bala se varava. Ah! Agarramos segurado o Fafafa. A gente tinha de parar, presa dentro de casa, combatendo no possível, enquanto a ruindade enorme acontecia. O senhor não sabe. Rincho de cavalo padecente assim, de repente engrossa e acusa buracões profundos, e às vezes dá um ronco quase de porco, ou que desafina, estregante, traz a dana deles no senhor, as dores, e se pensa que eles viraram outra qualidade de bichos, excomungadamente. O senhor abre a boca, o pelo da gente se arrupeia de total gastura, o sobregelo. E quando a gente ouve uma porção de animais se ser, em grande martírio, a menção na ideia é a de que o mundo pode se acabar. Ah, que é que o bicho fez? Que é que o bicho paga? Ficamos naquelas solidões, a lembrar que tão bonitos, tão bons, ainda hora há pouco esses eram, cavalinhos nossos, sertanejos, e que agora, estraçalhados daquela maneira, não tinham nosso socorro. Não podíamos. E que era que queriam esses Hermógenes? De certo seria tensão deles deixar aqueles relinchos infelizes em roda da gente, dia e noite e dia e noite, para não se aguentar, no fim de alguma hora, e se entrar no inferno? Senhor então visse Zé Bebelo. Ele terrivelmente todo pensava, feito o carro e os bois se desarrancando num atoleiro. Mesmo mestremente ele comandava. Apuremos fogo, abaixado. Fogo, daqui, dali, em ira de compaixão. Adiantava nada. Com pranchas de munição que a gente gastasse, não alcançávamos de valer aos animais, com o curral naquela distância. Atirar de salva no inimigo amoitado não rendia. No que se estava, o despoder da gente, o duro do dia. Ah, pois, então me subi para fora do real. Rezei. Sabe o senhor como rezei? Assim foi. Que Deus era fortíssimo exato, mas só na segunda parte, e que eu esperava, como até as pedras esperam.
Ah, faz mal, não faz mal. Não tem cavalo rinchando nenhum. Não são os cavalos todos que estão rinchando. Quem está rinchando o desgraçado é o Hermógenes, nas peles de dentro, no sombrio do corpo, no arranhar dos órgãos, como um dia vai ser, por meu conforme. Assim, de hoje em diante, doravante, sempre temos de ser, ele o Hermógenes, meu de morte, eu militão, ele guerreiro. Assim, o relincho em restos, trescortado. Aqueles cavalos suavam de derradeira dor. Agarrávamos o Fafafa, segurado, disse ao senhor. Mas, mais de repente, o Marroaz disse: Ah, bom, vigia, olha lá. O que era? Que eles, quem havia de não crer, que eles mesmos agora estavam atirando, por misericórdia, nos cavalos sobreferidos, para eles dar paz. Ao que estavam. As graças a Deus, exclamou Zé Bebelo, alumiado, com um alívio de homem bom. Ah, é Marmo, o Alaripe exclamou também. Mas o Fafafa nem nada não disse, não conseguia. O quanto pôde, se assentou no chão, com as duas mãos apertando os lados da cara, e cheio chorou, feito criança, com todo o nosso respeito, com a valentia, ele agora se chorava. Aí, então, se esperou. Durado de um certo tempo, descansamos os rifles, nem um tirozinho não se deu. O intervalo, para deixar a eles folga de matarem, em definitivo, nossos pobres cavalos. Mesmo quando o arraso do último rincho no ar se desfez de vez, a gente ainda se estarrecia quietos, um tempo grande, mais prazo, até que o som e o silêncio e a lembrança daquele sofrer pudessem se enralecer embora, para algum longe. Daí, depois, tudo recomeçou de novo, em mais bravo. E nisto, e conto ao senhor, se vê o sertão do mundo. Que Deus existe, sim, devagarinho, depressa. Ele existe, mas quase só por intermédio da ação das pessoas, de bons e maus. Coisas imensas no mundo. O grande sertão é a forte arma. Deus é um gatilho? Mas conto menos do que foi. A meio, por em dobro não contar. Assim seja que o senhor uma ideia se faça. Altas misérias nossas. Mesmo eu, que o senhor já viu, reviro retentiva com espelho, sem dobro de lumes, e tudo, graúdo e miúdo, guardo. Mesmo eu não acerto no descrever o que se passou assim, passamos, cercados, guerreantes, dentro da casa dos tucanos, pelas balas dos capangas do Hermógenes, por causa. Vá de retro. Nanjo os dias e as noites não recordo. Digo 6 e acho que minto. Se der por os 5 ou 4, não minto mais. Só foi um tempo. Só que alargou demora de anos, às vezes achei, ou às vezes também, por diverso sentir, acho que se perpassou no zul de um minuto mito, briga de beija-flor. Agora, que mais idoso me vejo, e quanto mais remoto aquilo reside, a lembrança demuda de valor, se transforma, se compõe em uma espécie de decorrido formoso. Consegui o pensar direito. Penso como um rio tanto anda, que as árvores das beiradas mal nem vejo. Quem me entende? O que eu queira. Os fatos passados obedecem a gente, os em vir também. Só o poder do presente é que é furiável? Não. Esse obedece igual, e é o que é. Isto já aprendi. A bobeia? Pois de mim, isto o que é, o senhor saiba, é lavar ouro. Então, onde é que está a verdadeira lâmpada de Deus, a lisa e real verdade? A ser que aqueles dias e noites se entupiram emendados, num ataranto, servindo para a terrível coisa, só. Aí era um tempo no tempo. A gente povoava um alvo encoberto, confinado. O senhor sabe o que é se caber estabelecido dessa constante maneira? Se deram não sei os quantos 1000 tiros. Isso, nas minhas orelhas, aumentou. O que azoava sempre eximia, pipocava, proprial, estralejava. As sentes, o reboco e os vedos, as linhas e telhas da antiga casarona alheia,
Era o que para a gente antepunha a defesa. Pudesse narrar, falo para o senhor crer, que a casa grande toda ressentia, rangendo queixumes, e em seus escuros passos se esquentava. Ao por mim, hora em que pensei, eles iam acabar arriando tudo, aquela fazenda em quadradão. Não foi. Não foi, como logo o senhor vai ver. Porque o que o senhor vai é ouvir toda a história contada. Morreu mais o Berósio, morreu o Cajueiro, o Moçambicão e Kim Queiroz, para a gente se sortir, traziam as quantidades de balas. Gente, Zé Bebelo andava em toda a parte, mandando se atirar, economizado e certeiro. Ah, meus filhos, não vão desperdiçar. Matem só gente viva. Ele trestampava. É coragem, e quer pete que o morto morrido e matado não agride mais. Aí, cada um gritava para os outros valentia de exclamação, para que o medo não houvesse. Aí, os Judas xingávamos. Para não se ter medo? Ah, para não se ter medo é que se vai a raiva, a sebo. De dor do calor de inchação, aquele meu braço sempre piorava. A Laripe me cedeu, de bondoso, uma vasilha com água fria. Carreou para mim. Em entremeio de atirar, eu molhava bem um pano, torcia por cima do braço o gotejado frescor de alívio. Um companheiro sempre me ajudando, conforme agradeci. Um urucuiano, daqueles 5 urucuianos de Zé Bebelo. Isso, no instante, estranhei. Notei, de repente. Aquele homem fazia tempo que não se arredava de mim, sempre me seguindo por perto. Solevei uma desconfiança. Sempre o vulto presente daquele homem. Seria só por acasos? O urucuiano deles, que o Salúcio se chamava. O que tinha os olhos miudinhos em cara redonda, boca mole e 7 fios de barba compridos no queixo. Arreliado, falei. Que é? Tu amigou comigo? Tatu, tua casa. Para ele. Semissério, ele se riu. Comparsa urucuiano dos olhos verdes, homem muito feioso. A enganada não disse. Coçou a barriga com as costas dobradas da mão, gesto de urucuiano. Eu bati com a minha mão direita por cima da canhota que pegava o rifle e deixei deixada, gesto de jagunço. Apertei com ele. Ao que me quer? Me deu resposta. Ao assistir o senhor, sua bizarrice. O senhor é atirador. É no junto do que sabe bem que a gente aprende o melhor. A verdade com que ele me louvava. Se riu, muito sincero. Não desgostei da companhia dele, para os bastantes silêncios. Assim é o que digo, que quando o tiroteio batia forte, de lá, e daí de repente estiava, aquilo servia um pesado, salteação. Surdo pensei. Aqueles Hermógenes eram gente em tal como nós, até pouquinho tempo, reunidos companheiros, se diz irmãos. E agora se atravavam, naquela vontade de desigualar. Mas por quê? Então o mundo era muita doideira e pouca razão? De perto, a doideira não se figurava transcrita, pois o urucuiano Salúcio João mais olhei. Ali, ajoelhado, ele mirava e atirava. Atirava e fechava os olhos. Quando abri outra vez, queria ver alguém vivo. Sosseguei. Aí eu não devia de pensar tantas ideias. O pensar assim produzia mal, já era invocar o receio. Porque, então, eu sobrava fora da roda, havia de ir esfriar sozinho. Agora, por me valer, eu tinha de me ser como os outros. A força unida da gente mamava era no sussenso da ira. O ódio quase sem rumo, sem porteira. Do Hermógenes e do Ricardão? Neles eu nem pensava. Antes pensei outra vez, foi no embuste do urucuiano. Atual, ele se ajoelhava dobroso, com a perna muito para trás, a outra muito para diante. Aquele homem, achei, estava mandado por Zé Bebelo, para espreitar meus atos. A prova que era, de que Zé Bebelo despachava traição. As espumas dele me espirravam.
Será que fosse para o urucuiano Salústio, no primeiro descuido meu, me amortizar? Tanto não, apostei. Zé Bebelo me queria vigiado, para eu não contar aos outros a verdade. Ora bem, que uns companheiros tinham avistado os bilhetes eu escrever, o fato esquisito assim, em hora de começo de fogo, mas, por certo, pensavam que era para fazendeiros amigos nossos, chefes de homens, rogando que viessem, com retaguarda e reforço. Agora Zé Bebelo temia que eu candongasse. Aí mandou o urucuiano fazer a minha sombra. Mas Zé Bebelo carecia de mim, enquanto o cerco de combate desse de durar. Traidor mesmo traidor, e eu também não precisava dele, da cabeça de pensar exato? Ao que, naquele tempo, eu não sabia pensar com poder. Aprendendo eu estava? Não sabia pensar com poder, por isso matava. Eu aqui, os de lá, do lado de lá. A anhanga que em riba da gente despejavam, balaços de tantos rifles, balas que quebram tetos e portas. Ah, isso era desgraça sem mão mandante, ofensa sem nenhum fazedor. Quase feito uma chuva de pedra, acontecer de trovões e raios, tempestade, parecesse. Eu ia ter raiva dos homens que não enxergava? Podia ter. Tinha, toda era dos que eu matava bem. Mas nem bem não era mesmo raiva, era só confirmação. Desse jeito foi que entardeceu, o sol piscou. A gente tendo perdido a certeza dos horários do dia. Afã de dessossego, era só. Daí, pegava um cansaço. Fechasse a noite, o perigo podia vir a ser maior. Os Hermógenes não iam investir, mediante trevas, para um fim ali dentro, de coronha e faca? Morreu mais o quiabo. Outros atestavam uns ferimentos. Por se necessitar da capela, os defuntos a gente foi levando para um cômodo pequeno e sem janela, que era pegado na escadinha do corredor. A Laripe apareceu com uma vela, acendeu, enfiada numa garrafa. Vela sozinha, para eles todos. Aí as lamparinas e candeias não bastavam? Debaixo de um alumiar de candeia, Zé Bebelo estava me convidando. Arte que logo entendi. Ele tinha mandado vir Joaquim Beiju e o Quipes para um segredado. Agora, aqueles dois era para surtirem, saindo rastejando, conforme o quiçá, e cada um levava seu punhado de bilhetes enviados. Por uma banda um, o outro da outra. O que Deus aprovasse, chegava. Assim, eles aceitaram de cumprir, e motivos não perguntaram. Tudo em encoberto. Então, se Zé Bebelo guardava uma atenção honesta, por que, dito e feito, era que não punha todo o mundo ciente do tramado? Ainda esperei. Mas, dirá o senhor, por que era que eu também não delatava aquilo, os efeitos e projetos, ao menos a de Adorim e a Laripe eu não contava? Deponho que não sei. Aos perigos, os perigos. Só de uma coisa eu forte sabia. Só que eu ia vigiar sempre Zé Bebelo. Ele trair, vivo, eu não deixava. Zé Bebelo tinha sua espécie de natureza, que servia ou atraiçoava? Ah, depois eu ia ver. Ah, eu ia ver se, no engasgo da hora, ele ia querer se estrapafar. Joaquim Beiju e o Quipes ainda foram na cozinha, cortaram de comer, arranjar matula. Por essa volta, o jacaré mesmo combatia também, às vezes em que não estava cozinhando e vinha atirar, da beira de uma janela com um mija-fogo. A noite breava própria. O mais escuro ia ser regulando em antes das 10 horas, e quando depois podia subir um caco de lua. Aos poucos, foi dando um tão respeitável silêncio, não se atirava de parte nem de outra. A gente mesma ficava na cautela de não se fabricar rumor nenhum, de não se pautear sem necessidade. De noite, o clarão das pólvoras marca a denúncia do lugar do atirador. Noite é para surpresas de estratagemas. Noite é de bicho inusável. O Alaripe baixo falou. O cearense bom. Esse permanecia em tudo igual. Com ele, a gente desproduzia qualquer remorso. O brigar parava sendo obrigação de vivente, conciso dever de homem. Por uns assim, eu punia. Por uns, assim,
Eu devia de ser inteiro leal, eu mesmo. Mas, então, eu carecia de encostar Zé Bebelo, o espremer na franca fala. A que ele soubesse de minha lei, a que ele, sem um aviso, não se desgraçasse. Mesmo por causa da gente, porque Zé Bebelo era a perdição, mas também só ele podia ser a salvação nossa. Então, com ele eu ia falar o quieto desafio. Adiantava? Aí não adiantasse. Mas então eu carecia de armar um poder, carecia de subir para cima daquele homem. Eu tinha de encher de medo as algibeiras de Zé Bebelo. Só isso era o que valia. Contra o quanto ele lavorava em firmes, pelo mais pensável, não descumpria de praxe nenhuma. Determinou o pessoal para sono e sentinela revezados, onde perto de cada um dormindo, um parava acordado, outros rondavam. Zé Bebelo mesmo, ele não dormia? Sendo esse o segredo dele. Dava o ar de querer saber o mundo universo. Administrava. Ao quase que. A água para a serventia da casa vinha num rego que beirava a cozinha, encostado, no lateral. Descia e passava ainda por baixo da coberta. A gente podia encher as latas sem arrisco. O que eles hão de é de demover o rego, lá em riba, botar fácil a gente a seco. Zé Bebelo ponderou. Mandou reservar quantia repleta. As vasilhas achadas e procuradas. Fizemos, mas, de distorcerem o veio do rego, nunca que sucedeu aquilo. Até o derradeiro final, correu água bastante, todo o tempo, fresca abarulhava. Ao se fossem também empeçonhado de beber? Toleima. Aonde iam ter sortimento de veneno para águas correntes corromper? Deus Escritura, só os livros mestres. Na noite, Zé Bebelo saiu, engatinhando por mais escuro, e revestido com as roupas bem pretas que arranjou, dum e doutro. Ele devia de ter ido até longe, como rato em beira de paiol, que coruja come. Queria era farejar com os olhos o reprofundo. Voltou, aí deu ordem de outra coisa, que todos aproveitassem o sem-lua para suas necessidades boçais, aquelas tapadas estâncias. A gente ia num vão de buracos, da banda das senzalas. Assim Zé Bebelo instruiu, e se virou para mim. Inimigo que faz igual numeração ou menor do que a nossa. Por via disso, é que não tomam coragem de dar assalto, e é também que eles não conhecem o interior desta boa casa. Falou tanto comigo. Por que era que ele me escolhia para o sussurro segredar? Me achava comparsa? Os beócios sem ideias não chegam a ser contrários para mim. Ele muxoxou até desapontado. A modo que eu, em Zé Bebelo, quase que tinha perdido toda a minha fiança. A amizade dele, eu para longe de mim já encostava, porquanto que por mão minha, no incerto, ele podia ainda vir a precisar de ser matado. Eu estava em claro. Eu tinha preenchido aqueles bilhetes e cartas, amanuense, os linguados de papel, eu compartia as culpas. A invencionice de ambicioneiro. Riobaldo Tatarana, tu vem comigo, porque tu é ponteiro bom, fica de estado maior meu, ele avolumou. Me inteirei, ali era a vez. Ali era a alçada para eu fazer e falar o que já disse, que eu estava com essa razão na cabeça. Se tanto pensei, é a minha viveza. Pelo que repontei. Eu vou com o senhor, e o urucuiano Salústio vem comigo. Vou com o senhor, e esse urucuiano Salústio vem comigo, mas é na hora da situação. Aí, na horinha, estou junto perto para ver. Para ver como é. Que será vai ser. O que será vai ser ou vai não ser. Alastrei no mal falar, no gaguejável. O senhor sabe por quê? Só porque ele me mirou, ainda mais mor, repentinamente, e eu a meio me estarreci, apeado, goro, apatetado? Nem não sei. Tive medo não. Só que abaixaram meus excessos de coragem. Só como um fogo se sopita. Todo fiquei outra vez normal demais, que eu não queria. Tive medo não. Tive moleza, melindre. Aguentei não falar adiante. Zé Bebelo luziu, ele foi de rajada.
Ao silêncio, Riobaldo Tatarana. E eu sou o chefe? Saiba o senhor, lá como se diz, no vertiginosamente. Avistei meus perigos. Avistei, como os olhos fechei, desvislumbrado. Aí, como as pernas queriam estremecer para amolecer. Aí, eu não me formava pessoa para enfrentar a chefia de Zé Bebelo? Agora, pois. Mas agora não tinha outro jeito. Ah? Mas aí, nem sei. Eu não estava mais aceitando os olhos de Zé Bebelo me olhar. No mundo não tem Zé Bebelo nenhum. Existiu, mas não existe. Nem nunca existiu. Tem esse chefe nenhum. Tem criatura nem visagem nenhuma com essa parecença presente, nem com esse nome. Eu estabeleci em mansas ideias. Aceitei os olhos dele não. Agarrei de olhar só para um lugarzinho, naquele peito, pinta de lugar, titiquinha de lugar, aonde se podia cravar certeira bala de arma, na veia grossa do coração. Imaginar isso no curto. Nada mais nada. Tive medo não. Só aquele lugarzinho mortal. Teso olhei, tão docemente. Sentei em cima de um morro de grandes calmas? Eu estava estando. Até quando minha tosse ouvi. Depois, ouvi minha voz e falando adável resposta. Pois é, chefe. E eu sou nada, não sou nada, não sou nada. Não sou mesmo nada, nadinha de nada, de nada. Sou a coisinha nenhuma, o senhor sabe? Sou nada, coisinha mesma nenhuma de nada, o menorzinho de todos. O senhor sabe? De nada, de nada, de nada. Ao dito, falei. Por quê? Mas Zé Bebelo me ouviu inteiramente. As surpresas. Ele expôs uma desconfiança perturbada. Esticou o beiço. Bateu 3 vezes com a cabeça. Ele não tinha medo? Tinha as inquietações. Sei disso. Soube logo. Assim, eu tinha acertado. Zé Bebelo então se riu, modo generoso. Adiantava? Ainda falou. Ah, qual, Tatarana? Tu vale o melhor. Tu é meu homem. Para alargamentos. Murmurei o soço de coisa, o que nem era palavras. Ah, bem, vamos animar esses rapazes. Amém, ele disse, espetaculava. Daí desapartamos. Eu para a cozinha, ele para a varanda. O que eu tinha feito? Não por saber, mas somente pelo querer, eu tinha marcado. Agora, ele ia pensar em mim, mas meditado muito. Achei. Agora, ele ia não poder trair, simples, mas havia de raciocinar às vezes, dar de rédea para trás, do avançado para a traição. A certa graça, a situação dele aparvada. Eu estava com o bom jogo. Aquela noite, meu quinhão dormi. No amiudar do galo, o tiroteio já principiava renovado. Mas só os tiros espaços para não esperdiçar e render, porque eles estavam procedendo como nós, o igual imediato. A guerra fina caprichada, bordada em bastidor. Fui ver o madrugar amanhã, uma brancura. O senhor sabe, no levante, clareou o céu com o sol das barras. Mas o curralão já estava pendurado de urubus. Os usos, como eles viajam de todas as partes, urubu, passarão dos distúrbios. E quando dava que rondava o vento, o curral fedia. Mas, perdoando Deus, 3 andava a mais, era dentro da casa, mesmo sendo enorme, os companheiros falecidos. Se taramelou o quarto, por tapar a soleira da porta se forrava com algodão, enrama e aniagens. O fedor revinha surgindo sempre, traspassava. Há tanto, depois, a gente ouviu miados. Zap, o gato está lá, algum gritou. Ah, era o gato que sim. Saiu soltado, surrupiadamente, foi tornar a se ocultar debaixo de um catre, noutro cômodo.